Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui com muita honra, alegria e prazer, muita satisfação. Por quê? Porque estou aqui compartilhando mais uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Esse canal aqui tem a proposta de aculturar você a ler a Palavra de Deus todos os dias, porque verdadeiramente a Palavra de Deus é vida e vida que transforma, ok? Se você está chegando aqui novo nesse canal, se você acha que esse tipo de conteúdo é relevante, curte, compartilha, comenta, segue o canal para você receber porções da Palavra de Deus todos os dias, ok? Ao final eu dou mais recados, chega de introdução, estou aqui num estúdio improvisado hoje devido à viagem, né? Eu estou em viagem, mas isso não é impeditivo para a gente trazer mais uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. A porção de hoje é Deuteronômio capítulos 5, 6 e 7. Tem muitas chaves espirituais, então vamos direto para o conteúdo. A porção de hoje começa retratando o episódio onde Moisés relata ao povo de Israel sobre o quê? Sobre a importância dos 10 mandamentos que foi entregue pelo Senhor para Moisés no Monte Sinai. E a partir da entrega dessa lei, Moisés está aqui trazendo a reflexão do povo, a importância desses 10 mandamentos, que são 10 fundamentos que Deus deixou para que o povo seguisse, para que ele pudesse entrar dentro de um alinhamento correto. Perfeito? Eu não vou relatar aqui sobre os 10 mandamentos de forma específica, relatando um por um, porque isso já foi falado quando foi entregue lá nos vídeos anteriores, lá no livro de Levítico, Êxodo, existe uma pincelada com relação a esses 10 mandamentos. Mas eu quero falar aqui sobre algo que não pode passar desapercebido, algo que é uma chave fundamental escondida que eu quero revelar para o teu coração. No versículo 1 desse capítulo, diz assim, a palavra do Senhor: Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e os juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam, preste atenção, e tenham o cuidado de pôr em prática. Então aqui eu quero falar, na verdade, qual é o propósito de Deus naquilo que o Senhor está falando para Israel. É que ele está enviando uma lei com um duplo propósito a ser estabelecido entre o povo. Como assim, pastor, duplo propósito? É porque o primeiro propósito seria exatamente ensinar o povo o caminho correto. Então é um sentido de instrução para o povo. E o segundo e principal propósito que Deus trouxe esses estatutos seria de fazer o povo colocar em prática esses estatutos, essas leis. Então é um sentido prático, ou seja, aqui o Senhor está ensinando a caminhar de forma prática pelo caminho. Então esses dois princípios são chaves juntos. Então é ensinar, instruir e também executar, praticar e caminhar corretamente nos mandamentos, ok? Já indo para o final desse capítulo 5, que é um capítulo muito interessante, depois ele vem relatando os 10 mandamentos, mas na finalização, Moisés ele traz um outro tipo de relato muito interessante, que é o episódio da manifestação poderosa e gloriosa da presença do Senhor sobre o Monte Sinai. Então todas aquelas manifestações vindo a escuridão, o fogo, a voz, relâmpagos e trovões saindo ali, o que acabou gerando ali? Moisés está falando sobre o relato do medo e do temor que o povo teve devido a essas manifestações, da presença de Deus entre o povo. Então, o que acontece aqui? O povo chega diante de Moisés e fala o seguinte: olha, Moisés, nós temos medo e temos temor. Então você vá, suba, ouça de Deus e depois transmita ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor deseja, e nós certamente obedeceremos cada um dos estatutos. Então, nesse sentido, tem uma surpresa aqui, porque o Senhor ele fala que ele se agradou daquilo que o povo falou, ok? Sendo que, apesar de Deus ter se agradado da forma como o povo se expressou, ou seja, com temor, com tremor,
temendo aquilo que Deus estava falando, mas o Senhor ele falava que o coração daquele povo estava distante daquilo que os lábios estavam falando. Então ali tem, como podemos dizer assim, um discurso que não está alinhado com a intenção do coração. Então esse é um princípio poderoso que eu quero deixar para finalizar esse capítulo, é de que talvez a gente precise ajustar isso na nossa vida, porque talvez a gente já está com um discurso, já está com uma fala, já está com um tipo de atitude, ok, que Deus aprova. Porém, a nossa intencionalidade do nosso coração ainda está muito desalinhado do nosso discurso. Que nós possamos refletir sobre isso e aplicar de forma correta na nossa vida. Gostou? Tem muito mais no próximo capítulo 6. Agora, adentrando para os princípios que a gente conseguiu pensar aqui no capítulo 6, esse capítulo se inicia com Moisés afirmando um princípio poderoso que a gente precisa guardar para a nossa vida e para o nosso coração. Esse princípio é que o temor ao Senhor e a tudo que Ele tem falado e pedido para nós é a chave eterna para que todas as coisas sejam estabelecidas em plenitude para nós, para si e para a nossa casa, nossa família e para a nossa descendência. Uau, quero que você reflita um pouco sobre isso. Moisés está afirmando que o temor é a chave que vai destravar, que vai estabelecer a plenitude de Deus na nossa vida. Se eu pudesse traduzir para você de forma mais inteligível o que significa a palavra temor, eu diria que se refere a uma consciência prática em priorizar a Deus e a tudo aquilo que procede dele, ok? Então, o resumo do resumo: temer a Deus é priorizar a vontade de Deus. Guarde isso no seu coração. Nesse capítulo, no versículo 5, é revelado também de forma completa o mais importante de todos os mandamentos, que é, na verdade, vou botar o aspas aqui no versículo 5. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. É incrível, aqui é a primeira vez que tem esse mandamento, que é o mais importante, que o próprio Senhor Jesus vem a falar, que toda a lei e todos os estatutos se resumem a esse mandamento. Aqui é a primeira vez que ele vem de forma completa. Isso aqui é um tesouro para o nosso coração, que é revelado aqui em Deuteronômio capítulo 6. Uma das formas de tornar a vontade de Deus prioridade em nossas vidas e famílias é recitar dia e noite a vontade revelada de Deus aos que são próximos a nós. Porque aqui nesse capítulo ele fala que ao levantar, ao deitar, ao caminhar, ao trabalhar, ao ir, ao retornar, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos trazer luz à lei e à vontade de Deus. E isso é uma coisa pedagógica que vai fazer com que a gente vai ensinar o nosso irmão e que vai fazer de tempo inteiro nos fazer lembrar de qual é a verdadeira vontade de Deus. Isso é fundamental, trazer à memória esses fundamentos. E já finalizando esse capítulo 6, mais uma vez Deus ele vem prometendo para o povo que ele vai tomar posse da terra prometida. Aquela terra que foi jurado muitos anos atrás, mais de 400 anos atrás, aos pais, aos patriarcas. Mas ele também, mais uma vez, adverte para que o povo não esqueça que tudo isso que ele vai tomar posse só foi possível devido à presença do próprio Deus no meio do povo. E que isso não poderia ser esquecido jamais, para que o povo não se desviasse e começasse a praticar obras mais impuras diante de Deus, como, por exemplo, se dobrar e adorar outros tipos de deuses que em nada tem a ver com a obra que Deus operou no povo de Israel, no meio dos filhos de Israel. Ok? Quase finalizando, vem aí o capítulo 7. Agora, para o último capítulo da porção de hoje, Moisés traz uma importante recomendação para Israel quando eles adentrassem a terra prometida. Era para que Israel não estabelecesse qualquer tipo de aliança. Inclusive, estamos falando aqui a proibição de casamento entre os filhos de Israel e os filhos dos povos estabelecidos em Canaã. Ele proíbe de todas as formas, inclusive manda exterminar os povos que estão naquela região. Por quê? Porque a partir do estabelecimento de aliança entre outros povos, essa miscigenação de culturas,
Isso ia acabar acarretando numa mistura, numa devoção, depois ao final, do povo e da descendência do povo de Israel para outros deuses, o que ocasionaria numa impureza, numa imundície, uma abominação ao Senhor. Na verdade, ele dá uma ordem ainda mais expressa, para que assim que Israel adentrasse na terra prometida, para que ele derrubasse todos os altares estabelecidos e destruísse todos os tipos de imagem dos outros deuses daquela região. Inclusive, ele cita uma deusa chamada Aserá, que era muito popular para os povos cananeus. E já indo para a parte final do capítulo, Moisés chama a atenção do povo para as diversas bênçãos prometidas, decorrentes de quê? Da obediência à lei. Então, mais uma vez, chamado a atenção para a questão da obediência. Vamos ler aqui o versículo 14 para a gente ter uma dimensão maior do que o Senhor está falando, de que promessas são essas. Diz assim, versículo 14, vocês serão mais abençoados do que todos os outros povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. Olha que promessa incrível. Então, além desse versículo aqui 14, vem uma série de palavras de bênção, de prosperidade para Israel, como, por exemplo, prometendo saúde, prometendo bênçãos geracionais que iam alcançar até 1000 gerações devido à fidelidade e obediência às leis e os estatutos do Senhor. Além disso, Moisés pede para que o povo se lembre sempre dos milagres que Deus operou para libertar o povo de Israel com mão forte do Egito. Por quê? Pois exatamente essa questão, esse cenário, esse quadro da libertação de Israel com mão forte do Egito vai ser exatamente da mesma forma que Deus vai operar grandiosos milagres um após outro na terra de Canaã, expulsando aqueles povos daquela região e entregando essa terra prometida nas mãos dos filhos de Israel. E aí, você gostou desse conteúdo? Se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho convicção e certeza que você gostou. Então, por favor, curte, comenta, manda sua dúvida que eu vou responder para você e principalmente se inscreve no canal, porque todos os dias você vai receber uma porção da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, de janeiro a dezembro. Venha aprender a estudar a Bíblia conosco, venha porque a palavra de Deus é vida e é vida que vai fluir no teu coração. Então até aqui eu deixo a graça e a paz do Senhor Jesus e vocês sabem que amanhã teremos muito mais. Shalom!